Agora vamos complementar os nossos audiobooks de biomecânica da PPR. Você vai gostar, você vai ver só. Neste modelo, podemos ver alterações provocadas pela movimentação da dentária, invasão do espaço pelo antagonista, fechamento do espaço pela movimentação dos dentes vizinhos, inclinação de molares em direção ao espaço protético, são algumas das principais alterações observadas. A perda dentária extensa levará à alteração do espaço protético. Frequentemente, só conseguiremos uma visão do espaço real para a reabilitação protética com a confecção de modelos de estudos montados em articulador semiajustável. No articulador, podemos simular a movimentação mandibular e avaliar a extensão dos danos causados pela movimentação dentária. A diminuição do espaço pode alterar a disposição dos dentes artificiais da PPR. Nesta situação, muitas vezes somos obrigados a manobras criativas para colocar os dentes artificiais sem alterar a estética da prótese. No slide abaixo, podemos ver uma montagem com 3 premolares. Geralmente, a PPR é escolhida por motivo econômico. Então, na maioria das vezes, o paciente não quer fazer tratamento ortodôntico. O modelo anterior, visto lateralmente, podemos observar ainda que os dentes antagonistas invadiram o plano oclusal. Outra situação comum é a movimentação de dentes deixando espaços incompletos, impossibilitando a colocação de um dente artificial, como visto abaixo. Em casos clínicos com ausência de dentes posteriores ao espaço protético, ocorre uma instabilidade de movimentação da PPR durante a ação das forças mastigatórias. A diferença de movimento permitido pelo rebordo residual em relação ao movimento que ocorre no dente pilar pode favorecer a lentos movimentos dos dentes remanescentes. Somente casos onde existam dentes posteriores ao espaço protético, casos clínicos onde o suporte é dento-suportado, teremos estabilidade suficiente para estabilizar os dentes remanescentes. A perda generalizada de dentes pode provocar a perda da dimensão vertical ou DVO. Esta situação altera o espaço a ser restaurado. A restauração desta dimensão é fundamental para a reabilitação funcional e estética. Como o paciente pode ter ficado por um tempo grande executando suas funções com a dimensão vertical diminuída, deve ser feita uma recuperação provisória desta dimensão vertical, para comprovar a adaptação do paciente antes de colocar a PPR definitiva. A recuperação ou aumento da DVO, então, deve ser feita provisoriamente, até que o paciente se adapte. Somente após a constatação de que o paciente aceita esta nova DVO, é que podemos construir um aparelho definitivo. Outra situação clínica observada com frequência é a extrusão dentária, determinando uma falsa impressão de perda da dimensão vertical de oclusão. Somente o contato entre dentes posteriores e antagonistas pode manter a DVO. Dessa forma, se existem dentes antagonistas mantendo a DVO, a perda de espaço para a colocação dos dentes artificiais da PPR ocorre devido à extrusão dentária dos antagonistas. Podemos observar esta situação na figura abaixo. Nem sempre o paciente se adapta com uma nova dimensão vertical. Por isso, você precisa colocar ela provisoriamente. Tem que criar um aparelhinho provisório. O aumento provisório da dimensão vertical de oclusão
pode ser feito alterando uma PPR pré-existente, através do acréscimo de resina acrílica nos dentes artificiais desta PPR. Podemos ainda construir uma placa de mordida para que o paciente utilize durante a fase de adaptação. Também podemos construir uma prótese parcial removível provisória. Rebordo residual. O rebordo residual é constituído pelo remanescente do processo alveolar e coberto pela fibromucosa de revestimento. Quando uma fibromucosa é móvel, a célula também movimenta. E ela movimenta mais do que o dente pilar. Isso não é bom. Esta fibromucosa distribui a pressão sobre o osso subjacente. Esta resiliência da fibromucosa permite o movimento da PPR. Este movimento é maior do que o movimento permitido pelo ligamento periodontal do dente pilar. Este movimento maior, no sentido do rebordo, cria uma alavanca, aumentando a sobrecarga nos dentes pilares. Foram criados grampos especificamente com o objetivo de diminuir a intensidade das forças geradas por estas alavancas. Sempre que identificarmos rebordos de extremo livre que apresentam condições que favorecem a formação de alavancas sobre os pilares, devemos planejar um grampo que possua a capacidade de diminuir os efeitos dessas alavancas. Para identificar o grampo para este tipo de planejamento, devemos classificar os tipos de rebordo que o paciente de classe 1 e classe 2 apresenta. Os rebordos devem ser classificados de acordo com os tipos de resiliência da fibromucosa que reveste o rebordo, ou conforme a inclinação deste rebordo. A fibromucosa pode ser classificada como tipo duro, compressível e flácido. O tipo de fibromucosa mais favorável é o tipo compressível e o pior é o tipo flácido. O tipo de rebordo do paciente é uma consequência da extração ou de tipo de doença periodontal que levou à perda do dente. O tecido ósseo do rebordo apresenta diferentes formas devido às condições que os dentes foram extraídos e à forma e quantidade com que os alvéolos foram reabsorvidos. Eles são classificados de acordo com sua forma em rebordo côncavo, rebordo ascendente para mesial e rebordo ascendente para distal. Agora que você já leu todo o conteúdo de biomecânica, agora você já pode fazer a aula, viu?